O milionário Zeca ignora o drama do Juninho, só liga pro churras na mansão. Cruel, né? Zeca, o rei da cocada preta, aquele que nadava em dinheiro e não dava nem mergulho pros outros, aprontou de novo, enquanto a Barra da Tijuca chorava a tragédia do incêndio na comunidade, que deixou o pequeno Juninho e sua mãe sem teto e sem o ganha-pão. Zeca tava lá, tranquilão, torrando uma picanha, que custava mais que o aluguel de muita gente. O churrascão, bicho, era de dar inveja até pro sheik de Dubai. Champanhe correndo solto, DJ famoso botando pancadão pra tremer as estruturas da mansão no Joá. E uma galera bronzeada que parecia ter saído direto de uma capa de revista. Ninguém ali parecia se importar com a fumaça que subia da comunidade, bem ali do lado. Que se lasquem, era o que diziam os olhos de Zeca, enquanto ele mordiscava um pedaço suculento de carne. Aí a internet pegou fogo. Hashtag Zeca Mão de Vaca virou o assunto mais comentado do Twitter. A galera não perdoou. Enquanto uns choram, outros esbanjam. Cadê empatia, Zeca? Mais dinheiro, menos coração. Ele, claro, cagou e andou. Postou uma foto com a legenda "A vida é uma festa, aproveite", e ainda botou um emoji de joinha. Que audácia! No dia seguinte, a mansão amanheceu sitiada. Jornalistas por todos os lados, cartazes com a cara de Zeca estampada e um coro ensurdecedor de justiça pro Juninho. Zeca, com uma cara inchada de sono e ressaca, não conseguia entender o que estava acontecendo. Que palhaçada é essa? Resmungou, enquanto tentava dar uma espiada na piscina. Foi aí que ele viu uma escultura de barro esquisita, meio chamuscada, enterrada perto da piscina. Parecia ter vindo direto do incêndio. Um arrepio percorreu a espinha de Zeca. Seria aquilo um sinal? Uma macumba? Uma mensagem do além? E pior, o que o Juninho tinha a ver com aquela história toda? Ei, antes de continuarmos. Com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Foi aí que ele viu uma escultura de barro. Esquisita, meio chamuscada, enterrada perto da piscina. Parecia ter vindo direto do incêndio. Um arrepio percorreu a espinha de Zeca. Seria aquilo um sinal? Uma macumba? Uma mensagem do além? E pior, o que o Juninho tinha a ver com aquela história toda? Zeca, que nunca acreditou em alma penada, sentiu um calafrio. Chamou o caseiro, o Serjão, que estava sempre por perto para essas coisas. Serjão, que merda é essa no meu jardim? Serjão chegou perto, botou os óculos de grau. Ih, patrão, isso aí parece uma oferenda. Credo. Oferenda pra quem? E por quê? Zeca estava começando a suar frio. Serjão deu de ombros. Sei lá, patrão. Coisa de macumbeiro. Mas desse jeito, toda chamuscada, deve ser coisa pesada. Pesado ou não, Zeca não queria aquela bizarrice no quintal dele. Mandou Serjão tirar, jogar no lixo, sumir com aquilo. Mas quando Serjão tocou na escultura, ela simplesmente se desfez em pó. Pó preto, fedido, que grudou na mão do Serjão. Aí caramba! Serjão gritou, sacudindo a mão. Isso não é bom sinal não, patrão. Cuidado. Zeca, que até então estava só meio irritado, ficou puto de vez. Para de palhaçada, Serjão. Vai lavar essa mão e some da minha frente. Mas naquela noite, Zeca não conseguiu dormir. Ficava pensando na escultura, no Juninho, na fumaça que subia da comunidade. Uma culpa estranha que ele nunca tinha sentido antes começou a roer por dentro. No dia seguinte,
Zeca acordou com uma notícia no celular que o fez pular da cama. A manchete gritava: Juninho é filho ilegítimo de Zeca. Zeca arregalou os olhos. Não podia ser. Impossível. Ele nunca tinha pisado naquela comunidade. Mas a matéria era bombástica, com fotos antigas, depoimentos de vizinhos e até um exame de DNA. Positivo. A ficha caiu como um meteoro na cabeça de Zeca. A mãe do Juninho? A Rosana. Aquela morena fogosa que ele pegou num show de pagode há uns 10 anos atrás. Ele nem lembrava mais dela. Mas, pelo visto, ela não tinha esquecido dele. O mundo de Zeca desabou. Ele tinha um filho que morava numa favela, que tinha perdido tudo num incêndio e que agora era manchete em todos os jornais. E pior, ele, Zeca, o ricaço, tinha viado o maior monstro do pedaço. Zeca, desesperado, ligou para o seu advogado, o doutor Pitanga. Pitanga, preciso de você. Preciso desmentir essa história, processar essa mulher, fazer alguma coisa. Isso tá acabando com a minha vida. Mas Pitanga, com uma voz grave, jogou um balde de água fria. Zeca, meu amigo, sinto muito, mas o DNA não mente. E, pelas leis, o Juninho tem todos os direitos, inclusive a herança. A herança? A palavra ecoou na cabeça de Zeca como um trovão. A fortuna que ele construiu com tanto suor, a mansão no Juá, os carros importados, as viagens. Tudo poderia ir parar nas mãos daquele moleque favelado. Zeca sentiu um ódio tão grande que chegou a tremer. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele ia dar um jeito, nem que fosse do jeito mais sujo possível. E no fundo, uma voz sussurrava. Ele já sabia exatamente o que fazer. Juninho tinha que sumir. A herança. A palavra ecoou na cabeça de Zeca como um trovão. A fortuna que ele construiu com tanto suor, a mansão no Joá, os carros importados, as viagens. Tudo poderia ir parar nas mãos daquele moleque favelado. Zé sentiu um ódio tão grande que chegou a tremer. Ele não podia deixar isso acontecer. Ele ia dar um jeito, nem que fosse do jeito mais sujo possível. E no fundo, uma voz sussurrava. Ele já sabia exatamente o que fazer. Juninho tinha que sumir. Na mesma noite, Zeca chamou Serjão. Serjão, preciso de um favor. Um favor. Digamos delicado. Serjão, sempre disposto a tudo pelo patrão, escutou as instruções com a testa franzida. O senhor tem certeza disso, Zeca? É barra. Pesada, hein? Zeca não deu ouvidos. A ganância tinha cegado ele. No dia seguinte, enquanto o sol castigava o rio, Serjão seguiu Juninho. O menino, com a carinha suja de fuligem, vendia balas no sinal para ajudar a mãe. Serjão se aproximou, com um sorriso amarelo. Juninho, né? Sua mãe tá te esperando lá em casa. Disse que tem uma surpresa para você. Juninho, ingênuo, confiou no homem. A surpresa, porém, era bem diferente do que ele imaginava. Serjão levou o menino para um galpão abandonado, longe de tudo e de todos. Juninho, assustado, tentou fugir, mas Serjão era mais forte. Enquanto isso, na mansão, Zeca esperava ansiosamente. Ligava para Serjão a cada 5 minutos, roendo as unhas de nervoso. De repente, o telefone tocou, mas não era Serjão. Era um número desconhecido. Zeca atendeu, com a voz tremendo. Alô? Do outro lado da linha, uma voz rouca e fria respondeu. Zeca, seu playboy de merda. Tá todo filmado. A gente sabe de tudo. Se encostar um dedo no Juninho, você vai se arrepender pro resto da sua vida. Zeca ficou pálido. Quem era? Como sabiam? A voz continuou. E aliás, Zeca, o Juninho não é seu filho. Nunca foi. A Rosana te enganou direitinho, né? Mas você também não é flor que se cheire. Ah, gente só queria ver até onde ia a sua ganância. E pelo visto, você é capaz de tudo. A ligação caiu. Zeca ficou paralisado, sem entender nada. Juninho não era seu filho? Aquela macumba toda, a culpa, o plano, tudo por nada? Nesse momento, a porta da mansão se abriu. Rosana entrou, com um sorriso cínico no rosto.
Atrás dela, Juninho, com os olhos arregalados, apontava para Zeca. Foi ele, mãe. Foi ele que mandou me pegar. E logo atrás, uma figura que Zeca conhecia muito bem. Doutor Pitanga, o seu advogado. Mas Pitanga não estava ali para defendê-lo. Estava ali para acusá-lo. Zeca, disse Pitanga, com um tom de decepção, você caiu direitinho na nossa armadilha. Tentativa de sequestro, aliciamento de menor, conspiração. Você vai passar um bom tempo na cadeia. E quase me esqueço. A Rosana e o Juninho vão ficar com a sua mansão, por danos morais, sabe como é. Zeca tentou falar, mas a voz não saía. Ele tinha sido enganado, manipulado, destruído. E tudo por causa da sua própria ganância. De repente, um grito agudo cortou o ar. Era Serjão correndo em direção à mansão, com os olhos esbugalhados. Patrão, patrão, aconteceu uma coisa horrível. O galpão pegou fogo. Serjão não conseguiu terminar a frase. Desabou no chão, chorando convulsivamente. No meio do seu choro, uma palavra se destacava. Juninho. Zeca sentiu o chão sumir sob seus pés. Morto! Mas como? Quem tinha feito isso? E se Juninho estava morto, quem era o menino que estava ali, ao lado de Rosana, sorrindo vitorioso? Zeca sentiu o chão sumir sob seus pés. Juninho? Morto? Mas como? Quem tinha feito isso? E se Juninho estava morto, quem era o menino que estava ali, ao lado de Rosana, sorrindo vitorioso? O silêncio cortava a garganta. Ninguém respirava. Nem o vento parecia ousar soprar. Zeca olhou para o menino, depois para Rosana, depois para Pitanga. Cada rosto era uma máscara de frieza, de triunfo. Aquele sorriso do moleque dava arrepios. De repente, Serjão se levantou, cambaleando. A roupa cheirava a fumaça e desespero. Com os olhos marejados, ele apontou para o garoto. Esse aí não é o Juninho, é o irmão dele, gêmeo. Gêmeo? Zeca sentiu um nó se formar no estômago. Rosana tinha um plano B? Um trunfo na manga? Rosana soltou uma gargalhada estridente. Acertou, Serjão. Esse aqui é o Júnior. O Juninho? Bom, o Juninho era muito fraco, tadinho. Não ia aguentar o tranco todo. As palavras de Rosana eram como facadas no peito de Zeca. Ela tinha usado a morte de um filho para aplicar um golpe. Que tipo de monstro era aquela mulher? Foi aí que a ficha caiu de vez. A tal escultura chamuscada era do Juninho, uma oferenda macabra para o filho morto, para dar sorte ao golpe. E ele, Zeca, tinha caído como um patinho. Mas a reviravolta ainda não tinha terminado. Pitanga pigarreou, chamando a atenção de todos. Senhores, temos que ser justos. A mansão, legalmente, pertence ao Júnior, o gêmeo sobrevivente. Mas existe um pequeno detalhe. Pitanga abriu uma pasta e tirou um documento. O Juninho, antes de morrer, fez um testamento. Deixou toda a sua parte da herança para a comunidade da Barra. Para as vítimas do incêndio. O silêncio voltou a reinar, ainda mais pesado que antes. Rosana ficou branca como um lençol. O golpe tinha saído pela culatra. O dinheiro que ela tanto almejava iria parar nas mãos de quem ela menos queria. Os pobres, os miseráveis, os esquecidos. Zeca sentiu uma ponta de esperança. Talvez nem tudo estivesse perdido. Talvez ele pudesse se redimir, ajudar a comunidade, mostrar que não era um monstro. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma sirene ecoou na rua. A polícia estava chegando. Enquanto os policiais algemavam Zeca e o colocavam no camburão, ele viu Júnior, o gênio, sorrindo para ele. Um sorriso frio, calculista, que dizia tudo. Aquele menino não era uma vítima. Era um lobo em pele de cordeiro. E no meio daquela confusão toda, um detalhe passou despercebido por todos. No meio do jardim, bem perto da piscina, uma pequena flor brotava. Uma flor vermelha, vibrante, que parecia ter nascido da terra chamuscada. Uma flor que ninguém plantou ali.
uma flor que de alguma forma lembrava o junino. Mas o que ninguém sabia era que aquela flor não era uma flor de verdade. Era um dispositivo, um microfone. E tudo que tinha acontecido ali, cada palavra, cada grito, cada segredo, tinha sido gravado e estava sendo transmitido ao vivo para alguém muito poderoso. Alguém que tinha um plano ainda maior para Zeca, Rosana, Júnior e todos os outros envolvidos nessa teia de mentiras e ganância. Alguém que estava apenas começando a jogar o seu jogo. E pelo sorriso que estampava o seu rosto, era um jogo muito, muito perigoso. Enquanto os policiais algemavam Zeca e o colocavam no camburão, ele viu Júnior, o gêmeo, sorrindo para ele. Um sorriso frio, calculista, que dizia tudo. Aquele menino não era uma vítima. Era um lobo em pele de cordeiro. E no meio daquela confusão toda, um detalhe passou despercebido por todos. No meio do jardim, bem perto da piscina, uma pequena flor brotava. Uma flor vermelha, vibrante, que parecia ter nascido da terra chamuscada. Uma flor que ninguém plantou ali. Uma flor que, de alguma forma, lembrava o junino. Mas o que ninguém sabia era que aquela flor não era uma flor de verdade. Era um dispositivo, um microfone. E tudo o que tinha acontecido ali, cada palavra, cada grito, cada segredo, tinha sido gravado e estava sendo transmitido ao vivo para alguém muito poderoso. Alguém que tinha um plano ainda maior para Zeca, Rosana, Júnior e todos os outros envolvidos nessa teia de mentiras e ganância. Alguém que estava apenas começando a jogar o seu jogo. E pelo sorriso que estampava o seu rosto, é um jogo muito, muito perigoso. Dentro da viatura, Zeca sentia um turbilhão de emoções. Raiva, medo, arrependimento. Tudo misturado, embrulhando o estômago. Olhou pela janela e viu a mansão, agora dominada por Rosana e Júnior. Aquele moleque com aquele sorriso. Zeca sentiu um calafrio. Ele sabia que tinha caído numa armadilha, mas não imaginava que era tão elaborada. De repente, a viatura parou bruscamente. Os policiais abriram a porta e o puxaram para fora. O que está acontecendo? Zeca perguntou, confuso. Um dos policiais apontou para um carro preto, parado ali perto. Você vai com eles. Ordens superiores. Zeca hesitou, mas não tinha escolha. Entrou no carro e sentou no banco de trás. 2 homens de terno, com caras de poucos amigos, estavam esperando por ele. Nenhum deles disse nada. O carro arrancou em alta velocidade. Durante o trajeto, Zeca tentou descobrir para onde estavam indo, mas os homens permaneceram em silêncio. O medo foi crescendo, tomando conta dele. Ele não sabia o que esperar. Finalmente, o carro parou em frente a um prédio imponente. Seguranças por todos os lados. Zeca foi conduzido para dentro e levado até um elevador privativo. Subiram vários andares até chegarem a uma cobertura luxuosa. A porta se abriu. E Zeca foi empurrado para dentro. A sala era enorme, com vista panorâmica da cidade. E lá, sentado numa poltrona de couro, estava ele, o Doutor Pitanga. Mas não era o mesmo Pitanga que ele conhecia. Aquele Pitanga tinha um olhar frio, calculista, que Zeca nunca tinha visto antes. Bem-vindo, Zeca, Pitanga disse, com um sorriso irônico. Sente-se, precisamos conversar. Zeca obedeceu, sentindo um nó se formar na garganta. O que está acontecendo, Pitanga? Por que você fez isso? Pitanga riu. Você realmente achou que eu era seu amigo, Zeca? Que eu me importava com você? Você é apenas uma peça no meu jogo. E agora, essa peça será sacrificada. Zeca não entendeu. Jogo? Sacrificada? Do que você está falando? Pitanga se levantou e caminhou até a janela. Você nunca se perguntou de onde vem toda a minha influência, Zeca? Como eu consegui construir um império do nada?
Eu tenho amigos em lugares altos, Zeca. Amigos muito poderosos. E eles precisam de um bode expiatório. Zeca arregalou os olhos. Você tá me usando pra quê? Pitanga se viou e encarou Zeca. Para encobrir crimes muito maiores, Zeca. Crimes que você nem imagina. E você, com sua ganância e seus deslizes, é perfeito para o papel. Todos vão acreditar que você é o culpado. E eu serei o herói que te colocou atrás das grades. De repente, a porta se abriu e Rosana entrou na sala. Atrás dela, Júnior, com o mesmo sorriso assustador. Rosana, o quê? Zeca começou a falar, mas foi interrompido por um tapa no rosto. Cala a boca, seu idiota, Rosana gritou. Você pensou que podia nos enganar? Que podia ficar com todo o dinheiro? Nós sempre estivemos um passo à frente. Júnior se aproximou de Zeca e sussurrou em seu ouvido. Obrigado por tudo, papai. O show foi ótimo. Mas agora é hora do grande finale. Nesse momento, as luzes se apagaram. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. Zeca sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que algo terrível estava prestes a acontecer. Então, o holofote se acendeu, iluminando o centro da sala. E lá, em cima de um palco improvisado, estava Juninho. O Juninho que todos pensavam que estava morto. Mas ele estava vivo e sorrindo. Surpresa! Juninho gritou, com uma voz que não era de uma criança. Era a voz de um homem. Uma voz fria, calculista, que ecoou por toda a sala. Eu sou o mestre de cerimônias desta noite. E preparem-se, porque o show está apenas começando. Surpresa! Juninho gritou com uma voz que não era a de uma criança. Era a voz de um homem. Uma voz fria, calculista, que ecoou por toda a sala. Eu sou o mestre de cerimônias desta noite. E preparem-se, porque o show está apenas começando. O silêncio era tão denso que dava para cortar com faca. Zeca olhava para o palco incrédulo. Aquele moleque não podia ser o Juninho. Não o Juninho que ele tinha visto vendendo bala no sinal, com a cara suja de fuligem. Aí a luz mudou. Vermelho sangue. E no telão, atrás do Juninho, começou a passar um vídeo. Era o Zeca. Ele estava no meio do churrasco, com a picanha na mão, rindo. A legenda: enquanto uns choram, outros esbanjam. A plateia, que Zeca só agora percebeu que era formada por jornalistas, blogueiros, influenciadores, começou a vaiar. Aquele era o linchamento público dele, armado, orquestrado, perfeito. De repente o vídeo mudou. Era o Serjão, confessando tudo, contando como Zeca tinha mandado dar um sumiço no Juninho. Cada detalhe, cada palavra. Zeca sentiu o sangue gelar. O vídeo acabou. A luz voltou a focar no Juninho. Ele sorria, um sorriso de pura maldade. E agora, a grande revelação. Ele disse, com a voz carregada de sarcasmo. Vocês querem saber quem eu sou de verdade? Ele fez um sinal. A música começou a tocar. Um pancadão daqueles de fazer tremer o chão. E o Juninho começou a dançar. Só que não era uma dança qualquer. Era uma performance. Uma imitação do Zeca. Ele imitava os trejeitos, a forma de andar, de falar. Era bizarro, assustador. E então, no auge da apresentação, ele arrancou a máscara. E por baixo era o Zeca. A mesma cara, o mesmo cabelo, as mesmas roupas. Idêntico. A plateia foi ao delírio. Gritos, aplausos, flashes. Ninguém entendia nada. Calma, calma. O Zeca, Juninho, disse com a voz do Juninho. Eu explico. Eu sou o Juninho. O verdadeiro Juninho. E esse aqui, ele apontou para o Zeca de verdade, amarrado numa cadeira no canto da sala, é o meu clone. Um clone? Zeca não acreditava no que estava ouvindo. Aquilo era mais louco que qualquer novela das 9. Há anos meu pai, um cientista brilhante, mas meio maluco, clonou o Zeca, para ter um herdeiro perfeito,
um mini ricaço para continuar o império. Mas o Zeca original descobriu tudo e tentou me matar. Eu escapei, mas fiquei com essa cara de moleque para sempre. E agora, a vingança. O Zeca de verdade tentava gritar, mas estava amordaçado. Ele não conseguia acreditar. Sua vida, sua fortuna, sua identidade. Tudo roubado por um clone e um moleque vingativo. De repente, as luzes se apagaram de novo. E quando acenderam, o clone do Zeca tinha sumido. No lugar dele, um bilhete. Jogo virado. Agora a caçada começou. Assinado V. Quem era V? E o que ele queria com tudo aquilo? Zeca não tinha a menor ideia. Mas uma coisa era certa. O inferno astral dele estava apenas começando. E a próxima reviravolta, ele sentia na espinha, ia ser ainda mais bombástica. Jogo virado. Agora a caçada começou. Assinado V. Na sala, só o silêncio. Zeca tentava processar tudo. Clone? Vingança? Ele era o quê? Protagonista de filme trash? Olhou para as algemas, para as mãos tremendo. A ficha não caía. De repente, a porta arrombada. Um estrondo. Todo mundo se assustou. Na porta, um cara alto, capa preta esvoaçante. Uma máscara no rosto, tipo Zorro, só que mais sinistro. Vê? Alguém sussurrou. O cara entrou sem dizer nada. Andava com uma leveza, uma calma. Dava medo. Quem é você? O que você quer? Pitanga gritou, tentando bancar o valentão. O mascarado ignorou o advogado. Olhou direto pro Zeca. Um olhar. Sei lá. Parecia pena. Zeca Ignácio, ele disse, a voz grave, ecoando na sala. Sua hora chegou. Todo mundo ficou tenso. Rosana agarrou o Júnior, com medo. Pitanga suava frio. O mascarado tirou uma arma da capa. Apontou pro Zeca. Não, por favor, eu não fiz nada! Zeca implorou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. O mascarado hesitou. A arma tremia na mão dele. De repente, o mascarado virou a arma. Não apontou pro Zeca. Apontou pro Pitanga. Um tiro. Seco. Mortal. Pitanga caiu no chão, sem vida. A boca aberta, os olhos arregalados. Ninguém conseguia acreditar. Traidores merecem morrer, o mascarado disse, a voz fria como gelo. Rosana gritou. Júnior se escondeu atrás da mãe. O clima ficou insuportável. O mascarado se virou de novo pro Zeca. Eu sei a verdade. Sei quem você é de verdade. E você não merece morrer. Ele se aproximou do Zeca, cortou as algemas com uma faca. Vem comigo. Eu vou te ajudar a se vingar. Zeca não pensou duas vezes. Levantou e seguiu o mascarado. Para onde? Ele não sabia. Mas qualquer lugar era melhor que aquela sala de horrores. Quando eles estavam saindo, o mascarado parou na porta. Olhou para Rosana e para o Júnior. Vocês também vão pagar, ele disse, com um sorriso cruel. Aguardem. E sumiu, levando Zeca com ele. Na sala, só o corpo do Pitanga e o silêncio. Ninguém se mexia. Ninguém respirava. O choque era grande demais. De repente, o celular da Pitanga tocou. Rosana, tremendo, pegou o aparelho. Atendeu. Alô? Ela disse, a voz fraca. Do outro lado da linha, uma voz calma, familiar. Rosana, querida, que pena do Pitanga, não é? Mas não se preocupe. Eu tenho um plano, e você e o Júnior vão me ajudar. Rosana arregalou os olhos. Aquela voz era do Zeca. Mas como? Zeca? Mas você não estava com o mascarado? Ela perguntou confusa. Engano seu, Rosana. A voz respondeu, com um tom divertido. Eu sou o mascarado. E o Zeca? Bom, o Zeca está fazendo exatamente o que eu quero. E você também vai. A ligação caiu. Rosana olhou para o Júnior, desesperada. Eles estavam presos numa teia de mentiras, traições e mortes. E quem estava puxando as cordas era o Zeca. Ou melhor, o mascarado. Ou os dois.
A porta se abriu de novo. E na porta, o clone do Zeca, com um sorriso diabólico no rosto. O jogo continua, ele disse. E agora? É a minha vez de jogar. O jogo continua, ele disse. E agora é a minha vez de jogar. O clone sumiu. Rosana e Júnior se olharam, pálidos. O que aquele maníaco ia aprontar? De repente, a TV ligou sozinha. A tela ficou preta, chiando. Aí, uma imagem apareceu. Era a mansão do Zeca. A câmera passeava pelos cômodos vazios. A legenda: Bem-vindos ao meu reality show particular. Rosana e Júnior correram para a TV, grudados na tela. A câmera entrou no quarto do Zeca. A cama revirada, as roupas jogadas pelo chão. Nada demais. Aí a câmera desceu para o closet. As roupas do Zeca, os sapatos caríssimos, os ternos de grife. A câmera parou num canto escuro e deu um zoom. Um baú antigo, empoeirado. Ninguém nunca tinha visto aquilo na mansão. De onde tinha saído? A câmera focou no baú. A legenda: O segredo do Zeca. Rosana e Júnior se entreolharam. O que teria ali dentro? Dinheiro escondido? Joias roubadas? A câmera mostrou o clone do Zeca, com um sorriso sádico, abrindo o baú com uma chave. Ele tirou de lá um monte de documentos antigos, fotos amareladas, cartas escritas à mão. A câmera focou num documento. Era uma certidão de nascimento. O nome: Ignácio Vargas. E o pai: desconhecido. A mãe: Amália Peixoto. Rosana franziu a testa. Amália Peixoto? Esse nome não lhe era estranho. A câmera focou numa foto. Uma mulher jovem, bonita, com um bebê no colo. A legenda: Amália e seu filho, Ignácio. Rosana arregalou os olhos. Ela conhecia aquela mulher. Amália Peixoto era a mãe dela. Não podia ser. O Zeca era seu irmão? A TV mostrou outra foto. Amália, mais velha, ao lado de um homem. A legenda: O pai do Zeca. Rosana reconheceu o homem na hora. Era o seu pai. Meu Deus, o Zeca era filho do meu pai com a minha mãe. Meu irmão. E eu? Eu tinha me envolvido com ele. Rosana sentiu um enjoo forte. A cabeça girava. Aquilo não podia ser verdade. Júnior olhava para a tela, boquiaberto. A ficha demorou a cair. Então, o Zeca era seu irmão? E meu tio? Rosana desabou no sofá, chorando. A vida dela virou de cabeça para baixo em segundos. De repente, a TV desligou. O clone do Zeca apareceu na sala, sorrindo. E aí, Rosana? Gostou da surpresa? Ele perguntou com a voz debochada. Rosana não conseguia falar. As palavras sumiram da sua boca. O clone se aproximou dela com um olhar predatório. Agora você sabe a verdade. E a verdade liberta. Ou não. Ele pegou Rosana pelo braço e a puxou para fora da sala. Júnior tentou impedir, mas o clone era muito mais forte. Onde você está levando a minha mãe? Júnior gritou, desesperado. O clone parou na porta e olhou para ele com desprezo. Você não vai querer saber. Confia em mim. E sumiu, levando Rosana com ele. Júnior ficou sozinho na sala, tremendo. O que estava acontecendo? Onde estava? O Zeca? Onde estava sua mãe? De repente, o telefone tocou. Júnior atendeu com uma voz embargada. Alô? Ele disse. Do outro lado da linha, uma voz suave, familiar. Júnior, meu querido, sou eu, o Zeca. Júnior arregalou os olhos. Zeca? Mas como? O clone não te pegou? Digamos que eu tenho meus truques. E agora preciso da sua ajuda. Sua mãe está em perigo. Júnior se levantou, decidido. O que eu preciso fazer? Zeca respirou fundo. Prepare-se, Júnior. A verdade é ainda mais chocante do que você imagina. E para salvarmos a sua mãe, vamos ter que sujar as mãos. A ligação caiu. Júnior olhou ao redor com medo. Ele não sabia em quem confiar. O Zeca era seu tio. O clone era seu inimigo. E a sua mãe?
O que o clone ia fazer com ela? De repente, a luz acabou. A sala ficou escura como breu. Júnior sentiu um arrepio na espinha. Ele não estava sozinho. Uma voz sussurrou no seu ouvido. Está pronto para jogar, Júnior? O jogo da verdade? Está pronto para jogar, Júnior? O jogo da verdade? O ar gelou. Júnior sentiu um baque no peito. A voz era do Serjão, mas o Serjão estava morto. Ou não. Nada mais fazia sentido. A escuridão pesava. Júnior tentou. Acender a luz e só podia salvar um? Aquilo era uma tortura. Júnior começou a chorar. Não sabia o que fazer. Amava a mãe, mas o Serjão era como um pai para ele. De repente, a porta se abriu. Uma silhueta surgiu na penumbra. Eu posso te ajudar, a voz disse. Era o Zeca. Júnior correu para ele, desesperado. Zeca, me ajuda! Eles estão torturando a minha mãe e o Serjão. Zeca colocou a mão no ombro dele. Eu sei, garoto. Eu sei. Mas para salvá-los, vamos ter que fazer um pacto. Um pacto? Que tipo de pacto? Júnior estava com medo. Zeca respirou fundo. Eu vou te contar a verdade sobre tudo. Sobre a minha família, sobre a sua família, sobre o clone. Mas você precisa prometer que vai me ajudar a acabar com essa loucura. Júnior assentiu, com os olhos marejados. Eu prometo, Zeca. Eu prometo. Zeca se aproximou do ouvido dele e começou a sussurrar. A cada palavra, Júnior sentia o sangue gelar nas veias. Ele contou sobre o pai do clone, o tal cientista maluco, sobre as experiências genéticas, sobre a busca pela imortalidade. E então? A bomba. O clone, Júnior, ele não foi feito só com o meu DNA. Ele também tem o DNA do Serjão. O quê? Júnior? Não, entendeu. Como assim o Serjão? Zeca continuou. O Serjão, ele não é só o caseiro, ele é meu irmão. E ele é o pai do clone. Júnior sentiu o mundo desabar. O Serjão, seu amigo, seu protetor, era o pai do clone que estava torturando a sua mãe? Aí a ficha caiu. A escolha na tela não era só sobre salvar a mãe ou o Serjão. Era sobre escolher um lado. E tem mais, Zeca disse a voz grave. O plano deles é transferir a consciência do clone para o seu corpo, Júnior. Você é a chave para a imortalidade deles. Júnior cambaleou. Ele ia ser usado como cobaia. Ia ter a mente apagada e substituída pela de um psicopata. Zeca segurou o rosto dele entre as mãos. Você precisa ser forte, Júnior. Eu vou te ajudar. Mas você precisa confiar em mim. E você precisa estar disposto a fazer o que for preciso. O quê? Fazer o que for preciso? Zeca estava falando em matar? De repente, um barulho alto ecoou pelo prédio. Uma explosão. O chão tremeu. Eles estão vindo, Zeca disse, a voz tensa. É hora de escolher, Júnior. De que lado você está? Naquele momento, Júnior percebeu que não havia escolha. Ele não podia deixar o clone machucar a mãe. Nem o Serjão. Ele tinha que proteger a si mesmo. E talvez salvar o mundo daquela loucura. Ele olhou nos olhos do Zeca. Eu estou com você, ele disse, a voz firme. Mas me diz, o que a gente vai fazer? Zeca sorriu. Um sorriso frio que Júnior nunca tinha visto antes. Vamos jogar o jogo deles, ele disse. Só que dessa vez, nós vamos ditar as regras. E naquele instante, Júnior soube que a sua vida nunca mais seria a mesma. Ele estava prestes a entrar numa guerra. Uma guerra sangrenta, cruel e sem volta. E ele, um moleque da favela, era a única esperança. A única. Esperança ou a próxima vítima. Porque no meio daquela confusão toda, um detalhe passava despercebido. O sorriso do Zeca. Um sorriso que não era de esperança, mas de puro desespero. Porque no fundo, ele sabia que aquela era uma batalha perdida e que no fim das contas,
Todos eles eram apenas peões num jogo muito maior. Um jogo que envolvia segredos de família, experimentos genéticos e seres de outro mundo. A escuridão engolia tudo. Júnior sentia o cheiro de queimado. O medo o paralisando. Zeca o puxou para um canto, a voz um sussurro urgente. Precisamos sair daqui. Vão nos caçar. Correram pelos corredores labirínticos. O prédio em ruínas tremendo a cada explosão. A cada curva, o medo de encontrar o clone, Rosana, o Serjão, ou algo pior. Chegaram ao estacionamento subterrâneo. Um carro preto, com a chave na ignição. É a nossa chance, Zeca disse, a mão tremendo. Entraram no carro e aceleraram, escapando por pouco do prédio que desabava. No retrovisor, a fumaça e as chamas consumindo tudo. Dirigiram sem rumo, o silêncio no carro pesado como chumbo. Júnior olhava para o Zeca, tentando entender. Tio, clone, irmão, o que era real? Eu sei que é difícil, Zeca disse, a voz rouca. Mas preciso que acredite em mim. O clone, ele, é perigoso. Ele quer o poder, e não vai parar até conseguir. Júnior engoliu em seco. E a minha mãe, o Serjão, onde eles estão? Zeca desviou o olhar. Eu não sei, mas vamos encontrá-los, eu prometo. Pararam num posto de gasolina abandonado. Zeca saiu do carro e entrou na loja de conveniência. Voltou com 2 sanduíches e uma garrafa de água. Comeram em silêncio, a comida sem gosto. De repente, o rádio do carro ligou sozinho. Uma voz distorcida ecoou pelo alto-falante. Zeca. Zeca, onde você está? Sabe que não pode se esconder de mim. Era o clone. Júnior sentiu um arrepio na espinha. Eu sei. O que você quer? A voz continuou. Eu sei o que você está escondendo. E vou pegar tudo de você. E a sua família vai sofrer as consequências. O rádio desligou. Zeca socou o painel, a raiva estampada no rosto. Precisamos contra-atacar, ele disse, a voz firme. Vamos mostrar a ele que não temos medo. Júnior assentiu. O que você tem em mente? Zeca sorriu, um sorriso frio, calculista. Eu sei onde ele está, e sei como destruí-lo. Dirigiam por horas, até chegarem a uma fazenda abandonada no meio do nada. Zeca pegou uma espingarda no porta-malas. É aqui que a coisa vai acontecer, ele disse. Entraram. Na fazenda. O silêncio era ensurdecedor. De repente, uma luz acendeu. E lá estava ele, o clone. Finalmente, ele disse, a voz sarcástica. Estava esperando por vocês. Ao lado dele, Rosana e Serjão, amarrados, amordaçados, os olhos cheios de pavor. Solte-os, Zeca ordenou. A espingarda apontada para o clone. O clone riu. Você não tem coragem de atirar. Sabe que se me matar, eles morrem também. Zeca hesitou. O clone estava certo. De repente, Júnior se moveu. Correu em direção ao clone. Gritando. O clone se assustou e desviou a atenção. Zeca aproveitou a oportunidade e atirou. A bala acertou o clone no peito. Ele cambaleou e caiu no chão. Não! Rosana gritou. Zeca correu para desamarrá-los. Mas era tarde demais. O clone se levantou. A bala não o tinha matado. Ele era mais forte do que pensavam. Com um movimento rápido, ele pegou uma seringa e injetou um líquido no braço do Serjão. O Serjão começou a tremer. Os olhos reviraram. Ele gritou de dor. E então ele explodiu. Uma explosão de sangue e carne. Rosana gritou de horror. O clone riu. Um riso macabro. Agora é a sua vez, ele disse, olhando para Júnior. Júnior sentiu o medo paralisando. Ele sabia que ia morrer. De repente, Zeca se jogou na frente dele. O clone injetou o líquido no braço do Zeca. Zeca gritou de dor. O corpo tremia. Ele olhou para Júnior com um sorriso fraco. Eu te amo, ele disse. E então, ele explodiu. Júnior caiu de joelhos, chorando. Zeca tinha se sacrificado por ele.
O clone se aproximou de Júnior, com um olhar cruel. Agora você é meu, ele disse. De repente, uma luz forte surgiu no céu. Um objeto voador brilhante pairava sobre a fazenda. O clone olhou para cima, surpreso. O que é isso? Ele perguntou. Uma voz ecoou pelo ar. Chegou a hora de voltar para casa. Um raio de luz atingiu o clone. Ele começou a levitar. A voz continuou. Você não pertence a este mundo. Seu tempo aqui acabou. O clone gritou. Não! Eu não quero ir! O raio de luz ficou mais forte. O clone desapareceu. A nave sumiu no céu. O silêncio voltou a reinar na fazenda. Júnior olhou ao redor. Zeca e Serjão estavam mortos. Rosana chorava. O clone tinha sumido. Ele estava sozinho. Anos se passaram. Júnior reconstruiu a fazenda. Rosana foi morar com ele. Ele nunca esqueceu o que aconteceu. Nunca esqueceu o sacrifício do Zeca. Um dia, enquanto caminhava pela fazenda, Júnior encontrou uma flor. Uma flor estranha, brilhante, que ele nunca tinha visto antes. Ele pegou a flor na mão. De repente, uma voz ecoou na sua cabeça. Não tenha medo, Júnior. Nós estamos observando você. E vamos precisar da sua ajuda. Júnior olhou para o céu, surpreso. O que estava acontecendo? Quem estava falando com ele? Ele apertou a flor na mão. A voz continuou. A guerra está apenas começando. E você é a nossa única esperança. E naquele momento, Júnior soube que a sua jornada estava apenas começando. Ele tinha um novo propósito, uma nova missão. E ele estava pronto para cumpri-la. Ou será que não? Ei, espera aí. Achou que ia se livrar tão fácil? A história do Júnior está longe de terminar. Se você quer saber o que vai acontecer com ele, com a Rosana e com o resto dessa galera maluca, você precisa se inscrever agora no canal. É a sua única chance de continuar acompanhando essa saga inacreditável. E não para por aí. Esmaga o botão de like agora. É o seu like que alimenta o algoritmo e me ajuda a trazer mais histórias bombásticas como essa. Não seja um espectador passivo. Mostre que você faz parte dessa comunidade insana. E agora, inunde a seção de comentários com suas reações, suas teorias, seus palpites. O que você achou desse? Final? Quem era a voz do final? O que vai acontecer com o Júnior? Eu quero saber tudo. Sua opinião é muito importante para mim. E para finalizar com chave de ouro, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Mostre para eles que a zoeira nunca acaba. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Então, não me decepcione. Mostre que você é um deles e faça acontecer. A próxima história exclusiva está quase saindo do forno e você não pode perdê-la. É agora ou nunca. Vamos lá!